Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês, meus amigos, sobre a cara de pau de Tarcísio de Freitas, de Jorginho Melo e também do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, o Eduardo Bolsonaro, que voltou inclusive a ocupar o seu espaço como deputado federal, mas já deixou claro que não vai regressar ao Brasil e que também não vai renunciar ao mandato, traduzindo, vai receber sem trabalhar, como todo bolsonarista ali que se preza, né? Acusa a esquerda de gostar de mamata, mas na verdade quem não gosta de trabalhar e de viver de mamata, inclusive quem gosta, é o bolsonarismo. A prova é o próprio Eduardo Bolsonaro, que vendo o histórico do próprio pai, a gente consegue entender de onde é que veio ali essa herança pela falta de interesse em trabalhar. E o que é que está acontecendo? O Cláudio Castro, o Jorginho Melo, o Tarcísio de Freitas cogitaram a possibilidade de o Eduardo Bolsonaro ocupar um cargo como secretário de uma pasta em algum desses estados, seja no Rio de Janeiro, seja São Paulo, seja Santa Catarina. Qual que seria a pasta, Carlito? A pasta seria uma pasta ligada ali às relações internacionais, uma representação internacional desses estados fora do Brasil, para que o Eduardo Bolsonaro pudesse receber uma remuneração pelo estado que ele fosse nomeado e ainda por cima conseguir manter o seu cargo como deputado federal. Como assim, Carlito? A legislação brasileira permite que um deputado federal ocupe o cargo de secretaria sem perder o mandato em duas circunstâncias. Se ele for tomar posse como secretário, por exemplo, em uma capital, ou se ele for tomar posse como secretário em um estado. Então ele pode ser secretário na Prefeitura de São Paulo, secretário na Prefeitura do Rio de Janeiro, secretário na Prefeitura de Salvador, por exemplo, pode ser secretário no estado da Bahia, secretário no estado do Rio, secretário no estado de São Paulo, secretário no estado de Santa Catarina, sem perder o mandato. Só que existem alguns problemas nessa situação, inclusive o próprio Cláudio Castro já foi alertado sobre tudo isso, e segundo aliados do Cláudio Castro, ele mesmo já teria voltado atrás dessa história de ele conceder ali nomeação ao Eduardo Bolsonaro para ocupar um cargo de secretário do governo do Rio de Janeiro. Primeiro, seria uma situação que ele acabaria se metendo sem necessidade nenhuma numa briga envolvendo o clã Bolsonaro. Segundo, seria um claro desvio de finalidade, até porque a própria Constituição Federal, no artigo 37, traz ali que a coisa pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, precisa ser regido por princípios. Entre estes princípios estariam os princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Traduzindo, a indicação do Eduardo Bolsonaro para um cargo de secretário em qualquer destes estados que a gente citou aqui seria uma clara violação do princípio da impessoalidade e da própria moralidade. Além disso, também seria entendido legalmente, pelo que a lei estabelece, como sendo também um desvio de finalidade. Isso por si já seria grave, perfeito? Porém, como o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos da América nesse momento, atuando inclusive contra o Estado brasileiro, atuando inclusive contra a democracia brasileira, o que é que poderia acabar incorrendo também sobre Tarcísio, sobre Cláudio Castro e sobre o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, respectivamente, se estes decidirem de alguma maneira ali acabar ajudando Eduardo Bolsonaro. Eles podem incorrer em dois crimes, tá? O primeiro crime, Carlito, o crime de concurso de pessoas, que é o que está presente no artigo 29 do Código Penal, que fala o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, isso aqui está escrito no parágrafo 1º, tá? A pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Como assim, Carlito? Eles podem incorrer na pena do crime de concurso de pessoas, porque o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é obstrução de justiça e também coação no curso do processo. Então, se os governadores, sabendo que existem essas acusações contra Eduardo Bolsonaro, sabendo que a atuação dele nos Estados Unidos da América tem como missão cometer crime contra a soberania brasileira, que inclusive também está previsto ali no artigo 359-I, eles podem não só incorrer no crime de
concurso de pessoas, como podem ser punidos administrativamente pelo crime de desvio de finalidade, além também de ser arrolado no próprio crime de tentativa de obstrução de justiça. Por quê? Porque já que os governadores estariam dispostos a dar um cargo ao Eduardo Bolsonaro para que ele tenha como se manter nos Estados Unidos da América e não precise regressar ao Brasil sob nenhuma possibilidade, pelo menos não momentaneamente, isso seria entendido pela legislação brasileira como uma tentativa dessas autoridades, de alguma maneira, ajudar Eduardo a continuar no crime e tentar atrapalhar o processo legal que pode visar a punição para o Eduardo Bolsonaro por tais condutas que podem, de acordo com o que estabelece a lei, ser entendidas ali como sendo condutas criminosas. E aí o que aconteceu, Carlito? O Cláudio Castro chegou até a cogitar essa possibilidade, porém ele desistiu após ter sido aconselhado por um integrante de um tribunal superior que ele tem contato. Não dá para saber se é o tribunal superior é relacionado ali ao Tribunal de Justiça, né? Ou se é diretamente relacionado se é o STJ, né? Superior Tribunal de Justiça, ou se é o Supremo Tribunal Federal. Mas é alguém que ele teria uma boa relação e que orientou ele a não se meter nessa confusão para não afrontar ministro do STF. Onde, inclusive, o filho do Bolsonaro, neste momento, o 03, o Eduardo Bolsonaro, ele é investigado. E lembrem vocês que o próprio Cláudio Castro tem problemas que ele está tendo de lidar com a justiça, né? Algumas denúncias que foram feitas contra ele, graves, inclusive envolvendo ali até recebimento de propina, supostamente, por pessoas ligadas a ele. Algumas denúncias acabaram sendo arquivadas. Outras continuam no seu andamento aí. Então tudo isso pode acabar complicando a situação do Cláudio Castro. Então o Cláudio Castro teria desistido dessa tentativa, porém, ainda existe sim a possibilidade de outro governador, que não seja evidentemente o Cláudio Castro, tentar abraçar essa tese. Pode ser o Tarcísio, pode ser o Jorginho Melo. Lembremos você que o estado de Santa Catarina tem muitos bolsonaristas, né? E aí a gente sabe que o Jorginho Melo, se vocês não se lembram, durante o 8 de janeiro, por exemplo, né, que tiveram os atos golpistas ali, o Jorginho Melo chegou a disponibilizar advogados de Santa Catarina para defender golpistas. Muita gente na época até criticou essa conduta dele lá, porque seria entendida evidentemente como uma utilização em tese da estrutura do Estado para apoiar não catarinenses, como foi dito na época, mas para apoiar pessoas que foram para lá atender os interesses de um aliado do Jorginho Melo. Então, o governador ou o prefeito de capital que estiver disposto a fazer isso que a gente está vendo aqui, vai arriscar sua própria pele para proteger o Eduardo Bolsonaro, que, como a gente já sabe, sendo filho de quem é, não tem nenhum pudor em jogar as pessoas aos leões para proteger a si mesmo. Essa é uma das identidades, inclusive, que marca a carreira política do Jair Messias Bolsonaro. Mas comenta aqui o que você acha de tudo isso, porque é muita burrice de um governador de estado querer, neste momento, abraçar essa tese. Claro, em alguns casos a gente sabe que existe um interesse político por trás, já que alguns governadores estão passando por dificuldade no que diz respeito à possibilidade de reeleição. Alguns querem se postular ali como candidatos a substitutos do Bolsonaro, quem sabe. Outros querem concorrer a outros cargos, como é o caso do próprio Cláudio Castro, que quer concorrer ao cargo de senador da República. No caso do Tarcísio de Freitas, ele quer a bênção pública do Bolsonaro para que ele possa ser o candidato do Bolsonaro, algo que até agora ainda não aconteceu. Então peço a vocês que compartilhem esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, me siga também no canal O Historiador, que é o meu canal aqui no YouTube, e lembre-se, né, se o Tarcísio, se o Cláudio Castro, se o Jorginho Melo fizerem isso, eles estarão incorrendo em crime, de acordo com o que a lei diz, e além de poderem passar por um processo de impeachment, já que estariam em tese cometendo crimes de responsabilidade, poderiam ser presos por estar agindo em conluio com Eduardo Bolsonaro. Deixa seu like, meus amigos, grande abraço e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!